Esse assunto é tão empolgante que nós até esquecemos da hora, né? Os áudios estão ficando tão longos, né? Mas eu creio que é algo que nós devemos nos importar, porque olha só o cuidado de Deus, assim como o cuidado do pastor que cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias, ou seja, Deus tem um carinho especial por aqueles que estão sendo gerados espiritualmente, por aqueles que estão sendo, que são crias, digamos assim, né? Existe aí uma gíria popular aqui no Brasil, né? Dizendo que as pessoas são cria de determinados movimentos ou de determinadas situações sociais, né? Fulano é cria desse bairro, ou seja, já é uma pessoa conhecida naquele bairro, já foi realmente implementado naquela sociedade, e eles então têm essa gíria ou esse modo de falar, né, que nos levam para a indução de que realmente a pessoa está ali dentro daquele sistema, né, social, ou um sistema de pensamento diferenciado dos outros, né, e assim por diante, né? Mas, na verdade, quando fala que cria das ovelhas, né, que amamentam as suas crias, ou seja, Deus ele tem um cuidado tanto pelas mães, ou seja, pelos que reproduzem outras ovelhas. Muitas vezes, nós, como ovelhas, podemos reproduzir outras ovelhas. Podemos ensinar, por isso Jesus fala tanto no Evangelho sobre ensino, sobre modos de ensino, planejamento de ensino, né? Jesus fala muito sobre essas questões. E Jesus era um professor, era um mestre, era um rabi. E ele então ensinava, e ele formou discípulos, ou seja, alunos, para depois se tornarem mestres, ou seja, se tornarem professores também. E muitos de nós começamos como pequenas ovelhas que nasceram, e muitas vezes esse nascimento pode ter sido em função de outras pessoas que nos pregaram o Evangelho, que nos falaram do amor de Deus, né? Ou muitas vezes pela própria situação em si que nos fez entender que nós precisamos do Criador, que nós precisamos de Deus. Então, Jesus, ele nos mostra essa questão de que nós somos amados por Deus. Deus, ele nos mostra, através das profecias bíblicas, como essa de Isaías, no capítulo 40, versículo 10 e 11, de que Deus, ele cuida tanto das ovelhas, como também daquelas ovelhas que são cria, que são criadas ali no meio daquele rebanho. Porque muitas ovelhas vêm e são ali geradas. Jesus, ou Deus, né, através da profecia, ele nos diz claramente que as pessoas da próxima geração são geradas espiritualmente por mães, por ovelhas, que são mães e que amamentam, ou seja, que cuidam também dos seus filhos. Então existe aí a figura não somente do pastor, que é Deus, que é o próprio Jesus, no Novo Testamento, né? Mas também a formação da liderança, a formação de novos discípulos, a formação de novas ovelhas que são amamentadas e são cuidadas pelas demais ovelhas. Olha só que coisa linda, né? É como que uma família mesmo, né? Por isso, Jesus ele falou também sobre a família, porque
assim como os membros da família têm pai, mãe, irmãos, né? Jesus, ele disse para os seus discípulos que eles que ouviam a palavra de Deus e as cumpriam eram aqueles que eram sua mãe e seus irmãos. E Deus, é claro, era o Pai, né? Deus é o Pai de todos dentro de uma família. Se nós formos fazer uma comparação do reino de Deus como uma família, que é possível, né? Uma representação do reino de Deus é a família. E nós podemos então pegar essa figura da família, onde tem pai, mãe e filhos, e ali fazer ou ter um entendimento de que Deus, ele cuida de nós assim como um pai cuida da sua família, como a mãe zela também pelos seus filhos. E aqueles que seguem a palavra de Deus estão ali em conjunto com Jesus, estão unidos a Jesus através de laços familiares, laços consanguíneos, laços que envolvem a todos dentro de uma mesma família, dentro de um mesmo setor, que é o setor familiar, dentro de uma mesma natureza de nascimento. Não que nós nascemos simplesmente da carne, mas nós agora nascemos numa família espiritual. Olha só que coisa maravilhosa, né? Que comparações lindas que a Bíblia tem, que a Bíblia traz para nós, e que nós possamos nos sentir abençoados, nos sentir cuidados pelo pastor das ovelhas, e também até mesmo por aqueles que muitas vezes têm se dedicado a cuidar das ovelhas de Deus, daqueles que estão nascendo espiritualmente, daqueles que são novos dentro do campo da espiritualidade, daqueles que não conhecem muito, mas que têm um grande caminho, uma grande história pela frente na vida espiritual. Então que você, meu amigo, minha amiga, se sinta abençoado por Deus, se sinta cuidado por Ele, saiba que Ele cuida de nós desta forma. Somos como uma família, somos como ovelhas daquele grande e bom pastor que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.